paz do Senhor, queridos irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui para mais uma meditação da palavra do Senhor nesta semana que o Senhor nos deu. Espero que você esteja desfrutando da bênção, da graça do Senhor. Bom, a palavra de Deus para a nossa meditação hoje está no livro de profeta Jeremias, o capítulo 18, conhecido de todos nós. Está ali entre o versículo 1 e o versículo 6, que eu vou fazer a leitura. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele faria de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos fazer um tempinho de oração, irmãos? Pai querido e soberano Senhor, louvamos o teu precioso nome. Te damos graças por essa oportunidade. Embora estejamos longe um dos outros, mas ligados pelo teu Espírito Santo. Assim que essa palavra, Senhor, possa fluir nos nossos corações para nossa meditação e havendo edificação no corpo de Cristo. Te damos graças no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que linda, né, a lição que o Senhor quis mostrar ao profeta Jeremias. Por que levá-lo, né? Convidá-lo a ir à casa do oleiro. É interessante que o Senhor pediu para ele duas ações imediatas: levanta-te e desce. Foi algo imediato. Então ele levantou para depois descer. Então levanta e desce e vai à casa do oleiro. Interessante a flexibilidade do profeta que ele fez isso, né? E o versículo a seguir diz que ele desci à casa do oleiro, e ele viu que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E eu não sei se você sabe, irmãos, eu não sei se você também se recorda, mas eu estive, né, um tempo da minha vida trabalhando numa olaria. Então isso foi no início da minha conversão. Então foi muito interessante, foi até quase que mágico, assim, foi muito interessante ver o trabalhar de um oleiro sobre o poder que ele tem sobre o barro, sobre essa matéria-prima, e como ele executa, né, o processo, os passos do processo da execução de um vaso. E foi muito interessante ver que Deus foi me levando passo a passo a perceber justamente o que Ele estava fazendo com a minha vida, ao mesmo tempo que eu ia tomando conhecimento do que era realizado, do que era feito dentro daquela fábrica, dentro daquela olaria. Então, a cada passo do processo dos vasos, Deus falava: olha, é isso que eu estou fazendo com a sua vida, é isso que eu estou fazendo com a sua vida. E assim foi todo o processo, né, do início da minha conversão. Então foi tremendo ver isso, presenciar isso e sentir isso, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então eu queria só recordar com você um pouquinho desse processo, né, da execução do vaso. Jeremias disse, né, desceu à casa do oleiro. Ele desceu, ele obedeceu. Ele desceu à casa do oleiro e viu o oleiro, ele fazendo a sua obra sobre rodas. Então, quando um oleiro põe o barro sobre as rodas, põe sobre um torno que ele pode ser girado, ele está sobre um motor e sobre rodas e sobre pedais. Então, o oleiro tem completamente o controle sobre essa matéria-prima. Ele dá a velocidade que ele quer, o tempo que ele quer e como ele quer para a execução daquele vaso. Então, assim também deve ser o nosso entendimento em relação de quem é o nosso Senhor. Ele é um Senhor, ele é o Senhor que tem completamente autonomia, autoridade
sobre as nossas vidas, que foi comprada e foi remida por um sangue precioso, um sangue do seu perfeito Filho Jesus Cristo. Então, Senhor, a gente às vezes abre as nossas bocas, ou então está lá dentro do nosso coração, está no nosso pensamento, em pensar coisas como: Senhor, por que isso? Por que daquilo? Por que tem que ser assim? Por que isso tem que ser renunciado? Por que isso tem que ser tirado? Mas se nós formos pensar que nós estamos sobre rodas e que o Senhor é o oleiro por trás, né? Por trás ou na frente dessa máquina, dessas rodas, onde nós estamos sobre ela, e Ele tem o controle do tempo para todas as coisas. Ele tem o movimento, Ele tem o controle, Ele tem a velocidade com que nós vamos ficar prontos o suficiente para aquilo que Ele quer, para o propósito dEle. Então, queridos, alguns passos que precisam ser realizados para todo um processo de execução de um vaso, né? O oleiro, ele começa primeiro separando o barro. Ele tem que separar, ele tem que escolher e ele tem que separar. E há centenas, há mais de 200 tipos de barro na natureza. O Senhor, nosso Deus, é criativo, e quando Ele criou o mundo, Ele criou uma imensidão de possibilidades. Então, há muitos tipos de barro na natureza. Então, há barro fraco, grosso, espesso, escuro, claro, médio, tons marrons, tons escuros. Há vários tipos de barro. E nem todo tipo de barro é possível fazer para todo tipo de vaso. Então, às vezes, há um tipo de barro específico para um modelo de vaso. Entendem o segredo de todas as coisas? Né? Que às vezes a gente quer ser um tal vaso, a gente quer ser como tal pessoa, mas a gente precisa entender que os barros também são diferentes. Então, assim também podemos pensar nas nossas vidas, como a palavra de Deus nos diz através do profeta Isaías, né? Assim como o oleiro separa e escolhe o vaso, o Senhor também nos escolhe. Isaías 43 nos diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O Senhor te escolheu, o Senhor me escolheu. Então o oleiro vai lá e escolhe e separa. Esse é o primeiro processo, a escolha, o chamado, né? A separação desse oleiro ou das nossas vidas para a mão do Senhor. Estar nas mãos do Senhor é a meditação para esta noite, né? Nas mãos do Senhor ou nas mãos do oleiro. O segundo passo do processo de execução do vaso é o amassar o barro. E o amassar o barro, o oleiro, ele pega a porção de barro e passa na peneira. E esse processo de amassamento do barro contra a peneira vai peneirar e vai ali. É nesse momento que vai aparecer as sujeiras que veio o barro para o oleiro. Então, todo tipo de sujeira é nesse momento do amassamento que vai aparecer, né, a sujeira. Então, tem todo tipo de sujeira, né, de lixo, de bichos, de insetos, de galhos, de restos de folhas. Todo tipo de sujeira o oleiro vai encontrar no barro. E assim também é o nosso processo quando somos novos convertidos, que acabamos de aceitar a Jesus e que nos deparamos com a palavra, né, com a verdade. Em João 8,32 nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse processo de se deparar com a verdade, que é a palavra do Senhor, é que vão aparecer as sujeiras da nossa vida, né, os maus frutos que foram gerados justamente pelo pecado que estava em nós. Então, o novo convertido, esse momento do amassamento, é um momento de olharmos para o espelho, que é a palavra do Senhor, que é a verdade. É o momento da renúncia, é o momento do processo de acrescentar, de que a fé começa a aparecer na nossa vida. É o processo da perseverança, é o processo da submissão, né? Então, é necessário, é fundamental esse processo de amassamento do barro e também das nossas vidas quando estamos nas mãos do Senhor, né? Iniciando o processo aí da nossa vida, da nossa conversão. O terceiro passo para o processo de vermos o vaso pronto é um lindo processo,
é o processo da modelagem do vaso. Interessante, queridos irmãos, que esse processo não começa de fora para dentro, mas o processo começa de dentro para fora. Então, o oleiro, ele tem as suas mãos, ele põe dentro daquele monte de barro, ele põe a mão por dentro e com a outra mão por fora lhe dá apoio. Então, com a mão por dentro, aquilo que ele faz por dentro vai transferir para o lado de fora. Olha que processo interessante. Então, é com as mãos por dentro que ele vai dar forma ao que nós vemos para o lado de fora. Então, esse é o processo de modelagem, né? Eu acredito que o processo da criatividade do nosso Criador, do nosso Senhor. Então, é um lindo momento das nossas vidas quando vamos entendendo que o Senhor está ali modelando as nossas vidas para uma utilidade na sua obra, para o corpo de Cristo. Então, vamos tendo noção que Deus está modelando a nossa vida para alguma função e ela deve ser executada com todo esmero, com toda excelência, glorificando o nome do Senhor. Lá no livro de Efésios, o capítulo 4, versículo 11 e 12 nos diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E haja criatividade, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Queridos irmãos, que lindo, não precisamos somos todos iguais no valor para Deus, mas somos diferentes na execução e no tipo de vaso, e a modelagem que o Senhor fez foi diferente. Agora, independente se ele fez para apóstolos, outros para evangelistas, outro para doutores, outro para pastores, evangelistas, isso não importa. Há diferenças, mas o que importa é saber que Deus vai ouvir tanto a minha oração quanto a sua oração. Mas nos fez diferente, nos moldou de forma diferente para uma utilidade específica para o corpo de Cristo. E o processo continua, não para por aí. Há vários processos, na verdade, né, para a execução do vaso. Ele vai ter que passar um tempo agora descansando, um tempo de espera, um tempo de secagem, para ir para o processo, talvez o processo mais difícil do vaso, que é passar pelo processo do fogo. Qual a importância e por que o fogo na vida do barro, na vida do vaso? É o fogo, é no processo do passar pelo fogo é que vai tirar o cheiro que tem o barro. O barro chega com cheiro, e eu lembro quando aquelas bombonas de barro chegavam na olaria, na fábrica, que abria, né, o oleiro abria aquelas bombonas cheias de barro que vinha do interior para nós, tinha um cheiro muito forte, né? E isso só saía depois que passava pelo fogo. Então, o fogo tira o cheiro, o fogo ele purifica, né? Ele vai purificar o barro a ponto de queimar todo ainda as impurezas que existem nele. O fogo ele vai colocar o barro no seu estado mais resistente. Ele vai sair do estado de fragilidade para o seu estado de resistência. O outro processo que o fogo faz, ele vai dar valor àquele vaso, aquele barro que não tinha valor, porque o barro por barro, ele não tem valor nenhum. Então, só depois de todos os processos e que ele passa pelo fogo, o fogo é que vai dar o valor. Que valor vai ter aquele vaso depois que ele passa pelo fogo? Então, assim, queridos, é o período da nossa vida com Deus, com o Senhor, o processo que passamos pelo fogo do Senhor, né? Ou seja, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo de número 13, e o versículo de número 13 nos diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Então passamos pelo fogo de várias maneiras, mas o Senhor é um Deus que nos dará sempre o escape para passar por todo o processo. Então, queridos irmãos, concluindo aqui, né, essa palavra,
O que Deus estava falando ao profeta, né, era justamente sobre o processo, né, pelo qual Israel precisava passar, e nós também. Então precisamos passar, precisávamos ser separados, precisávamos ser amassados, precisávamos ser modelados, precisávamos então passar pelo fogo para entender que é nas mãos do Senhor que nós precisamos estar, queridos irmãos. É só estando nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor, para sermos vaso que tem algum valor nesta vida e diante de Deus sermos vaso de honra. É só nas mãos do Senhor que Deus vai escutar as nossas orações. É só estando nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor, que Ele vai identificar, que Ele vai saber quem somos e vai escutar as nossas orações e responder no momento certo. Então, querido, você foi separado, você foi amassado, ou ainda está nesse processo, você foi modelado, ou ainda está nesse processo e passado pelo fogo. Quem sabe ainda alguns de nós ainda vamos passar pelo fogo. Mas então, queridos irmãos, tudo isso para estarmos num lugar que precisamos estar, nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro. Quer ter a sua oração ouvida? Esteja nas mãos do Senhor. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida essa semana e que essa palavra possa edificar o seu coração. Esteja aonde Deus quer que você esteja, nas mãos dele. E assim a sua oração será ouvida. Deus abençoe. Um grande abraço e até a próxima.